Vamos entender um pouco sobre o luto, que é algo real na vida de todos, porque nós sempre somos vinculados a outra história, a outros afetos que marcam profundamente nossa vida. E nessa ruptura da relação, quando um parte, fica aquela marca, a saudade. É interessante que Freud ele faz uma abordagem sobre o luto e como ele deve ser vivido, né? Vivenciado, para poder a pessoa não morrer com aquele que se foi. Nós temos também um livro que fala sobre o morrer e a morte, de Elizabeth Kubler-Ross. Eu até li esse livro. Ele faz parte de uma análise minha sobre a morte e o desenvolvimento humano, como que é possível tanto o psicólogo como o filósofo se relacionar com pessoas em estado terminal, em que pode-se discutir uma qualidade de vida enquanto se tem a própria vida. É interessante que a vida é por um momento só. O sofrimento também parece que ele tem uma durabilidade maior do que o prazer, porque o prazer é muito rápido. Ainda mais quando a gente pensa no prazer que domina a fisiologia humana, tanto homem e mulher, na dimensão da sexualidade, a gente vê que tudo é muito rápido. O bonito são as preliminares construídas numa relação saudável e como se diz naquele ditado, né, na cumplicidade, na entrega, e não na cobrança, na exigência do outro. Mas o sofrimento, por razão do luto, é algo que incomoda muita gente. É uma resposta normal a uma perda. E esse sofrimento é uma experiência de privação, de ansiedade, que evidencia, às vezes, até dor física. Abala a pessoa emocionalmente, o cognitivo pode ter alteração e a dimensão social e espiritual também ser afetada. E discutir sobre isso é muito importante. Agora, como uma pessoa que crê, vamos pensar aquele que crê em Deus, né? Tem o ateu, que é um crente, né? Só que ele é diferente, de crer que Deus não existe. Mas aquele que crê que Deus existe, nós podemos ter algum afago, algum consolo, pensando na possibilidade da palavra de Jesus, quando ele disse que ele era a ressurreição e a vida, e segundo as escrituras, ele ressuscitou, ele venceu a morte, e todo aquele que crê nele também não verá a morte, nunca morrerá. Isso está lá no Evangelho de João. Então nós podemos o quê? Será que podemos reduzir esse sofrimento, esse vazio, essa dor? Será que nós podemos experimentar o amor de Deus diante de uma perda? Então uma perda pela morte, ela nos leva a enfrentar uma discussão sobre até a nossa fé. Aquilo que absolutamente é irreversível, é inalterável e vai trazer para nós o quê? Uma reflexão até quanto a própria existência, o amor de Deus. A morte, a Bíblia diz que ela é um inimigo poderoso, mas ela foi tragada na vitória, porque Jesus venceu a morte. Isso é muito importante. O consolo de Deus, quando é vivenciado nesse momento desse vale da sombra da morte, porque alguém já sucumbiu, pode ser parentes, amigos, pessoas muito próximas, e agora aquele que não morreu está passando por um vale da sombra da morte. E o salmista diz que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, Deus estaria com ele. Por mais que as pessoas venham defender que isso é uma utopia, isso é uma ilusão, eu quero saber se o ateu tem uma resposta melhor para a sociedade do que aqueles que acreditam em Deus, ainda que de maneira até escusa, são manipuladores da fé. Qual o maior mal? Quem produz mais mal para a sociedade? O ateu, que acomoda na sua arrogância, na sua sapiência, se apoia em histórias
literárias, ou seja, em livros também, porque criticam aquele apego, aquela maneira de olharmos a Bíblia, e vão defendendo a tese da não existência de Deus e que tudo é uma invenção, que Jesus Cristo não existiu, e vão assim disseminando. E muitos entram nesse barco em direção ao nada, e por fim a desgraça, a condenação eterna, porque a Bíblia fala que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Isso não é para amedrontar nem para ameaçar, isso é para nos despertar de uma realidade de um Deus justo que existe. O consolo de Deus, ele é presente em qualquer momento. Cristo mudou todo o significado do luto. A morte já não é mais um final para aquele que crê em Deus. A morte é uma passagem. É sair de uma dimensão sensitiva para ir para a dimensão espiritual, em que você agora vai se ver nos portais eternos. A Bíblia fala que nós podemos consolar uns aos outros com palavras, na certeza de que no futuro os mortos ressuscitarão incorruptíveis e aqueles que estiverem vivos serão transformados, e este corpo corruptível se vai revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestirá da imortalidade. Então vai se cumprir aquilo que eu já disse antes: tragada foi a morte na vitória. E Jesus prometeu que aquele que crê nele jamais morrerá. Esse conhecimento é consolador e não elimina a dor intensa, é lógico, mas cria uma potência na vida daquele que pode descansar nesta promessa. E a obra do Senhor é essa, que por meio dessa busca, desse encontro com Jesus, a gente experimente a ressurreição dele na nossa vida. É quando compreendemos que ele levou a nossa morte. É somente o Espírito Santo de Deus pode te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Cristo, ele demonstrou que é importante a gente vivenciar as perdas, porque nós estamos sendo tocados no profundo do nosso ser, na dimensão sentimental, afetiva. Então ele diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Ou seja, o choro foi tomado como certo. Ele, de forma muito positiva, é um sinal de que nós somos humanos e que precisamos desenvolver por meio dele, do choro, dessas experiências de perda, uma capacidade de nos tornarmos mais mansos, humildes, misericordiosos, com o coração mais aberto, mais flexível, e com tudo isso sermos pacificadores e não tumultuadores, contenciosos. Mas vamos pensar que temos na Bíblia vários relatos de luto. Um deles, Marta e Maria, quando perdeu seu irmão Lázaro, e vemos ali uma obra magnífica quando Jesus ele ressuscita Lázaro. Mas se você acompanhar todo o processo, você vai ver que teve algumas ações que foram os homens que fizeram. Jesus agiu, mas ele não excluiu a presença do homem naquele processo todo, porque ele não nos aliena das realidades da dor. E foi a Marta e Maria que Jesus falou: olha, tu creres, verás a glória de Deus. É uma das coisas maravilhosas da fé, isso. A glória é conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro, e não esses monte de deusinhos que criamos, que satisfazem de forma paliativa a nossa vida, um sentido aparentemente real, definitivo, e não passa de uma nuvem passageira. Como podemos trabalhar no sofrimento? No sofrimento nós podemos usar a primeira arma que Deus nos deu, nos dotou, a lágrima, chorar. Chorar, chorar, chorar. Às vezes sem compreender. Eu sou muito chorão, eu gosto muito de chorar porque mexe com uma condição minha que eu não tenho controle. E é tão bom quando você chora compulsivamente, dá vontade de gritar. É algo assim que faz muito bem. Então é quando nós podemos repensar, sentir, vivenciar emocionalmente a nossa realidade. Cada experiência íntima
nesse processo de luto em que nós temos consciência de que houve uma ruptura, houve um distanciamento de pessoas que nós amamos, que há na relação um morto e um vivo que não pode morrer com o morto, e um morto que tem que, na sua ida, ele vai deixar marcas profundas em que vai mudar, vai amadurecer aquele vivo que ficou, trazendo então o que? Um sentimento de apreciação sobre a vida em si mesmo, porque vai lembrar sempre quem foi, deixou uma história que pode ser demarcada, pode ser contada, pode ser imitada. Isso é muito importante. Mas nem sempre a tristeza é boa, porque você tem de distinguir entre tristeza normal e aquela patológica. A tristeza normal envolve sofrimento intenso, dor, solidão, ira, depressão e sintomas físicos e mudanças, às vezes, interpessoais nos relacionamentos. E compreendendo de um período de privação, mas há uma transição nisso até durar um certo tempo, não muito longo. Esse conceito de longo para uma semana pode ser muito tempo, 2, 3, às vezes para outro uma semana é pouquíssimo tempo, 3 anos é pouco tempo, depende do grau de afeto e depende do quanto você entregou a sua vida a esta relação ao outro. O que não é nada saudável é você entregar a autonomia da sua vida, do seu sentimento ao outro. Não é negar. Você pode fazer concessões, você pode se abrir para a sua vida para outro e experimentar do outro, e o outro experimentar do seu afeto também, mas nunca ser subserviente, porque isso não edifica ninguém, muito pelo contrário, destrói. A sua vida é sua. Ela é tão sua que Deus não a vive. Você é responsável pela direção da tua vida. Deus participa na tua vida. Deus participa na tua vida a partir do momento que você o convida. Algumas vezes, porém, o sofrimento é complicado, ele é patológico, ele é intenso, demorado, prolongado. Ele produz uma tristeza que vai nos levar a uma escravidão a essa pessoa morta. Principalmente se essa pessoa foi, e nós tínhamos uma dívida muito grande com ela, afetiva, até em outras dimensões, porque geralmente nós chamamos a nossa razão para uma reflexão com respeito a algumas realidades que não conseguimos envolvê-las, porque vamos nos perdendo nas inclinações e paixões. No dia que perdemos aquela pessoa que era tão importante, nós vemos o quanto nós desperdiçamos e não desfrutamos de tudo o que era possível nesse ambiente, nessa relação, no tempo e no espaço. Aí então a pessoa começa a ter comportamento o quê? Sintomas, transtornos, culpa intensa, forte condenação, autocondenação, retraimento social, melancolia, impulsividade, comportamento antissocial. Aí vai para as drogas, para a bebida, começa a criar ameaças sutis para si mesmo e começa então a sair da normalidade, porque a intensidade do sofrimento que tomou sobre ela é muito grande, ou ela mesma abriu as portas para que isso entrasse. O que faz com que a tristeza seja normal ou patológica? Nós temos que fazer distinção. Crenças, elas vão determinar como nós vamos nos relacionar com a tristeza saudável, que traz cura, que nos leva a uma humanidade, a uma humanização, ambiente e personalidade, que vem construído pelas nossas crenças, e o ambiente social, que nós nos relacionamos. As nossas crenças, elas são, durante um tempo, elas são arbitrárias, elas vêm sobre nós por via de uma educação. Meu pai recebeu, passou para mim. Eu passei para meus filhos, assim vai. Mas chega um momento em que você vai definir seus próprios valores, o caminho que você quer seguir. Mas dado talvez a rigidez, você herdou o sofrimento, distorção na crença, então sofre na esperança sem viver a alegria da esperança. Então a dor é maior e o sofrimento passa então a ser algo presumivelmente mais potente sobre a sua vida do que propriamente os valores tão saudáveis que você recebeu. Talvez uma rigidez,
vai sendo repassado, um perfeccionismo, um absurdo. O ambiente, então, é quando nós aprendemos que esse ambiente ele vai tipificar algumas realidades. Aí nós temos que tomar muito cuidado, por quê? Ambientes carregados, conflituosos, vai desenvolver personalidades transtornadas, incapazes de interpretar bem, de ter uma percepção correta da realidade que a envolve. Então, quando acontece um momento desse de luto, o trauma fica tão pesado que essa pessoa não tem uma base, uma potência, um repertório para vencer essas lutas. Nós temos esse ambiente, vamos pensar nele, é um ambiente em que desenvolvemos o berço, nosso berço. Agora vamos pensar num ambiente social, em que vem sobrepujando tudo, porque traz a cultura, traz a aprovação, a recriminação social. Nós temos então coisas baseadas também já agora em crenças em comunidade, cada um com o seu ponto de vista. Nós temos um etnocentrismo prevalecente. Nós temos uma interpretação baseado nos preconceitos, na discriminação, na maneira como nós nos colocamos diante da própria comunidade e do grupo. Dentro dessa relação vai acontecendo então muitas diferenças práticas relativas que passam então a incomodar a gente. Por quê? Porque pode ser que alguém chegue e recrimine você, mas você sofrendo ainda? A pessoa já morreu há tanto tempo. Esse tanto tempo não é mensurável. Às vezes um relacionamento que já havia morrido há muito tempo, mas na separação efetiva, essa pessoa agora então vive uma dor de que ela foi tola e não ter trabalhado melhor o relacionamento que teve. E com isso vai sofrer, mas mesmo assim vem recriminação social, incluindo tanto aspectos religiosos, valores, expressões, e isso vai atrapalhando. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. E temos as circunstâncias que acompanham a morte, quando uma pessoa pode deixar marcas positivas, saldos positivos, mas pode deixar também saldos negativos, responsabilidades. Quantas famílias sofrem no luto porque, como diz, a gente ouve muito, desgramado, além de morrer, morreu e deixou para mim dívidas e marcas, laços afetivos distantes que não eram conhecidos por via da traição e muita coisa. Então, existe a circunstância que acompanha a morte, porque a morte ela é soberana, é uma rainha que prevalece. A morte ela está sempre junto com a vida. Não há nem possibilidade de fazer é simbiótico, não tem como separar. Quem está vivo, se não souber viver, na verdade está morto. É um morto-vivo. Ou um vivo morto. De todo jeito a pessoa não consegue desfrutar. E a morte é considerada excepcionalmente como um falecimento, como uma perda do vigor da vida ou da própria vida. A maneira de morrer, ela é incompreensível, ela é trágica. Aí ela pode produzir um sentimento de culpa ou até mesmo de uma participação daquele que ficou. Eu poderia ter ajudado, eu poderia ter feito isso, principalmente no caso do autoextermínio. Então, ele lutado, ele precisa ter uma relação de busca da sua própria identidade quando ele se vê numa condição de luto, para que ele possa sobreviver e aprender a viver com qualidade. Nós não podemos permitir que no luto toda a nossa história seja extraída e seja levada para distante de nós. Muito pelo contrário, nós temos que resgatar. O passado é um mestre, não pode ser um verdugo. Tem que nos ensinar. Nós não podemos ter apego excessivo. Um envolvimento excessivo e principalmente prematuro durante e na vida pode produzir
ao enlutado muito mais dano. Esses efeitos vão produzir o quê? Reações de incapacidade, inquietude, perturbações, sonos, depressão. Aí nós temos que vigiar para que a gente não venha morrer também, viver uma vida morta, uma vida sem vida. A maioria dos enlutados, eles experimentam experiências em datas que marcaram a relação desse que foi do que ficou, ou da família que ficou, de todos. Aquelas datas que marcam a sociedade, fazem parte de um calendário, de uma cultura nacional, em que havia encontros. É provável que continue sempre havendo esse luto incompleto, essa dor, mas pode ser vencido. Agora tem pessoas que vai para um caos, quando está chegando o dia em que a pessoa morreu. Aí a pessoa tem que vigiar. Nós temos que ter crescente convicção de que a pessoa ela tem valor para nós, aquela que foi, mas agora nós estamos numa outra realidade. Devemos evitar falar repetidamente daquele que partiu. Não pequenas citações, mas está sempre falando, remoendo o passado, fazendo ameaças sutis e nos autodestruindo, produzindo comportamento antissocial. Vamos nos ver hostis, vamos nos retrair e vamos adquirir doenças psicossomáticas em função dessa grande angústia produzida, essa grande tristeza. Aí não vamos ter controle das nossas expressões emocionais e os dados sensíveis que a vida nos manda, nos envia, serão deturpados por via de uma sensação negativa. A nossa percepção será traída. E aí então nós temos que partir de um princípio que o luto ele pode ter um tempo muito saudável e pode fazer parte da nossa história completa. Nunca precisamos esquecer aqueles que se foram. Eu sonho muito com minha mãe, meu pai muito pouco, mas minha mãe muito, muito mesmo. Com meu irmão, que morreu muito novo. E sonhos maravilhosos que eu tenho. É muito bom. Refletir sobre a doença e a morte é algo que mexe conosco. Teve um homem que teve uma experiência que ele escreveu: quem quer que pense ter eficazmente tabulado, analisado e relacionado corretamente os caminhos de Deus com respostas convenientes, a fim de facilitar todas as perguntas dos corações doloridos, não se aprofundou muito neste labirinto misterioso que chamamos de vida e morte. E essa pessoa ela teve uma experiência de perda da esposa. Então ela escreve: não adianta a gente querer interpretar os caminhos, e os caminhos de Deus são perfeitos. Nós perdemos as oportunidades, tanto no sofrimento como nos momentos de zona de conforto, de alegria, mas Deus não desperdiça absolutamente nada. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É muito bom ter esperança, confiar. Porque aí nós vamos o quê? Nós vamos nos encorajar, nós vamos estar presente, disponível, nós vamos filtrar a expressão dos nossos sentimentos de forma agradável, aceitável. Nós vamos ter controle, domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo de Deus. Nós vamos poder ajudar outras pessoas enlutadas. Nós vamos nos educar com a dolorosa experiência do passado, da perda, e vamos desenvolver capacidade de sermos consoladores. Aqueles que consolam serão consolados. Como podemos então ajudar? O relacionamento com o morto deve ser explorado em detalhe, preferivelmente desde o seu início, através de suas crises, seus pontos altos e baixos, até a hora da morte.
O encorajamento amável, o interesse mostrado em conhecer o morto irá promover isto. Há situações reais que tanto podem trazer alegria como também tristeza, mas a pessoa vai filtrando, ela vai conseguindo se educar na relação com a perda e com o luto, e ela vai aprender a viver. Isso é muito importante. Podemos fazer alguma coisa que venha nos prevenir, nos preparar antes que a morte chegue? Parece que não. Parece que nunca estamos preparados para a morte, para o luto. Até mesmo quando a pessoa está sofrendo numa cama, muita dor, a gente ainda fica muito receoso. Muitas das vezes, a pessoa que está perto da morte, ela precisa de uma liberação, uma autorização da família para morrer. Porque aquele que está ali, próximo à morte, ele tem o sentimento de que falta alguma coisa ainda a fazer, endereçar àqueles que são tão amados por ele. Aí a família precisa liberar, dizer. Eu lembro no interior, a palavra era muito interessante, a pessoa estava sem força para morrer. É muito interessante. Aí eles iam na casa de uma pessoa que estava amamentando, né, uma mãe, e pegavam o leite, aquele leite do bebê, né, tirava o leite, levava para a pessoa e dava, e ela morria. E tinha esse senso comum, né, essa coisa de que ali houve então uma condição da pessoa ter força para morrer, ou seja, precisa de ter força para morrer. Então é algo bom. A morte não pode produzir desespero. Por quê? Porque Jesus venceu a morte por nós. A dor, sim, a dor deve produzir desespero, porque nós não suportamos a dor. Chega um nível de dor que nós desmaiamos. E tudo que é feito a nível de cirurgia, aqueles que não suportam muita dor, vai para anestesia. Às vezes geral ou em pequeno espaço no corpo, ou parcial. Então nós temos que estar atento a isso. Nós temos que, antes da morte, a gente tem que estar tendo consciência de que ela é uma realidade. Um desenvolvimento de atitude saudável na casa, no lar, onde quer que estejamos. As ideias erradas não podem estar presentes. É uma oportunidade natural para respondermos perguntas àqueles que nos cercam, desde crianças e outros mais, ou aqueles que não entendem, aqueles especiais. E assim, aprender a expressar e discutir sentimentos e frustrações, perdoar verbalmente, aceitando perdão também, expressando amor, apreciação e respeito pela história construída com o outro, ainda que haja marcas traumáticas, e desenvolver uma interdependência sadia que evite manipulação, uma imaturidade nessa condição. Jogo sujo não se pode fazer. Tudo é possível. Desenvolver atividades que possam já ser um antídoto quanto a esse possível luto futuro. Buscar desenvolver uma saúde mental, antecipar e aprender a respeito e da realidade da morte, porque a finitude bem compreendida, ela produz qualidade de vida. Quando o homem tem consciência da sua humanidade, dos seus limites, ele deixa um pouco a arrogância. Um luto antecipado, mas não patológico. Uma compreensão teológica também de que Deus, que criou a vida, ele é perfeito. Ele não falha em nada. E a Bíblia fala claramente, resta ao homem morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Em Eclesiastes tem que o homem que é pó volte à terra, o espírito volte a Deus. A ressurreição será integrada, essas duas dimensões, no poder de Deus. Aquele que tem poder para criar, e tem poder para criar novamente, para refazer, para reconstruir. Deus não melhora, Deus transforma, e tem poder para isso. E a comunicação, uma comunicação aberta, respeitosa, é muito importante. Um apoio a si e àqueles que cercam. Há sempre uma pessoa mais forte. Não podemos fazer uso de drogas ou de paliativos para amenizar esse momento, esse luto antecipado ou um futuro luto. Uma comunidade, ela pode ajudar muito. Amigos, família, podem muito, muito, muito mesmo. Uma coisa é certa. Quando uma pessoa querida, ela parte, e nós temos no coração
o conhecimento de que ela já tinha Jesus na sua vida, no enterro o ambiente é outro. Você vai continuar caminhando sozinho, mas na alegria de saber que o endereço daquele que foi para a glória do Pai. E bem-aventurado aqueles que desde já dormem no Senhor. Bem-aventurado aqueles que desde já dormem no Senhor. Partem, vão para a glória de Deus. Tudo que foi bom veio das mãos de Deus e tudo continuará bom. Tudo vai terminar bem. Ainda que você esteja sofrendo ainda no seu luto, lembre-se que aquele que criou a vida tem poder para torná-la novamente. Que Deus nos abençoe.